Graça e paz, igreja. Você recebe essa graça e paz de Deus no seu coração? Amém. Queridos, um dos assuntos mais espirituais que Jesus ele falava era sobre finanças. Então eu espero que você tenha pegado bem tudo que foi falado aqui, ou de forma parcial. Se você tiver alguma dúvida, nos procure. Se você quer viver uma vida espiritual redondinha, todas essas coisas que foi falado aqui agora através da vida do Maurício, elas precisam ser acertadas, né? A gente tem que entender elas, para que a gente não venha a querer barganhar com Deus, né? Achei muito legal a forma como que o Maurício colocou aqui a questão da semeadura, que quando você semeia para o reino, você não semeia para você. Quando você coloca algo lá, falando para Deus, ó, vou colocar aqui para que eu seja abençoado, isso é barganha, né? E tem muita igreja aí, muito pastor até bem intencionado, que tem ensinado o povo a se mover assim com Deus, né? Tentando colocar Deus na parede, tentando torcer o braço de Deus e falar assim, ó, se eu te dei, então agora você faz o favor de me dar. E quem somos nós, né, querido? Nós temos que alinhar o nosso coração para andar certinho diante de Deus, sem minimice, né? Quero conversar um pouquinho com vocês, a palavra é curta hoje. Quero conversar um pouquinho hoje sobre graça. Repita comigo assim, graça. Graça. Nós vivemos no tempo da graça. Quero falar, às vezes vai parecer assim, tão simples, tão primário. Só que, queridos, pense num assunto importante, é esse assunto sobre a graça. Quando a gente entende a essência da graça, as outras coisas do que a gente vai falar, ela tem que passar por esse prisma, né? Ela tem que passar por esse óculos. Nós temos que enxergar as coisas com o óculos da graça. Para isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 5, versos 16 e 17. Então o tema da mensagem, para você que gosta de anotar, é Jesus, ser como Ele, graça. Graça. Nosso Senhor é o Senhor da graça. É o Senhor da graça. E eu espero que esse local aqui ele seja inundado pela graça de Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Vamos ler ali? Você quer ler aqui comigo? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Querido, feche seus olhos lá, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra que tem sido revelada a nós nesses dias. Obrigado porque o Senhor tem feito de nós espíritos vivificantes. Obrigado porque nós temos vivido debaixo de uma lei chamada a lei do Espírito de vida. Obrigado, Senhor, porque nesses dias o Senhor tem revelado o seu coração, a sua vontade, o seu querer a nós. E nós queremos nos dispor diante do Senhor com o nosso coração, para que a tua palavra entre, Senhor, no nosso ser, muito mais do que do nosso intelecto. Não queremos entender a tua palavra, Senhor, nós queremos que a sua palavra seja revelada a nós e que nós possamos caminhar em cima dessa revelação. Espírito Santo de Deus, decodifica, abre nosso entendimento espiritual para que a gente possa entender essa mensagem que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, vamos ler novamente. Jean, você pode deixar ele na tela, tá? Por gentileza. Verso 16. O dom ou o presente de Deus, entretanto, ele não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Fica fácil entender esse texto? Não, né? Deixa eu ler uma coisa aqui para você.
Quem tem a Bíblia, a mensagem? Quem vai me dar uma Bíblia, a mensagem? Ninguém levanta a mão. Não, já foi prometido essa Bíblia para mim. Eu agradeço. Eu já tenho essa Bíblia, porque me falaram que vão dar. É assim que a gente vê. Sabia, quando Deus fala para você que Ele vai te dar alguma coisa, você pode falar assim: já tenho. Não é assim que o filho faz? Quando o teu filho pede lá uma bicicleta para você, você fala assim: eu vou te dar ela no final do ano. O que ele sai fazendo? Vai correndo para a escola e fala o quê? Eu ganhei uma bicicleta. Querido, sabia que todas as coisas já são suas? Pela graça. E hoje você vai aprender a acessar isso um pouco mais. Olha só, verso 16. Adão foi condenado após ter pecado uma só vez, mas a oferta de Deus é diferente. Essa oferta salva as pessoas mesmo depois de terem pecado muitas vezes. Vou ler de novo. É a tradução desse versículo. Adão foi condenado após ter pecado uma só vez, mas a oferta de Deus é diferente. Essa oferta salva as pessoas mesmo depois de terem pecado muitas vezes. Queridos, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ótimo. Quem sabe a melhor notícia da sua vida? Quem gostaria de saber? Então, amém. Jesus, o seu Senhor, Ele está vivo. Essa foi a oferta de Deus para mim e para você. A oferta de Deus. Querido, você tem ideia? Você consegue se aprofundar junto comigo nesse pensamento? A oferta de Deus. A humanidade, querido, ela descia em uma só força, uma ladeira, com destino à destruição total. Estávamos desgovernados, sem Deus. A semelhança de um carro que na ladeira descendo a 200 por hora sem um piloto, assim éramos nós em relação à nossa própria existência. Descíamos a toda, rumo a uma destruição eterna, e não tinha nada que se pudesse ser feito. Mas Jesus, Ele desceu de sua glória, se despiu de toda a sua majestade. Ele desceu, se fez como homem. Diga comigo, homem. Ele se fez como homem, e sendo reconhecido na figura humana, Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Ele ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus? Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele desceu a mansão dos mortos. Ele tomou a chave do pecado e da morte, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai e governa. E eu tenho outra notícia para te dar, querido. Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Eu não sei se todos aqui acompanham as notícias dos judeus. Nós estamos no mês de Elul, não é isso, pastor? E de acordo às contas, querido, se prepara para você tomar um gelinho na cadeira agora. E de acordo às contas dos judeus, de todas as profecias que foram faladas para a volta do Messias, sabe quantas já aconteceram? Todas. Todas as profecias já aconteceram. E dentro do entendimento do povo hebreu, a cada dia, mais ou menos para nós, no nosso calendário, no dia 11 de setembro, tem acontecimentos mundiais que marcam a história da humanidade. Só que o calendário deles muda em relação ao nosso calendário. E o dia 11 de setembro para eles é mais ou menos o dia 13 de setembro do nosso calendário. Hoje. Você já pensou se Jesus volta agora? Como que você está na sua vida se Jesus voltasse agora? Dia 13, queridos. Dia 13. Quem sabe
eu terminando de pregar essa mensagem, antes de você sair, Jesus volta. Você já pensou nisso, querido? Eu não estou querendo colocar medo em você. Na verdade, eu queria colocar desejo em você. Porque aquele, querido, que tem andado com Deus, o que ele mais anseia é que ele volte. Jesus, ele desceu, querido. Ele viveu, morreu, ressuscitou e ele está para voltar. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E, queridos, no capítulo 5 de Romanos, revela a essência do plano de salvação de Deus para o ser humano: a queda, a obra da cruz, a ascensão e a volta dele. Isso fala de graça, porque eu e você, nós não tínhamos como pagar a dívida que nós contraímos por causa de Adão. Adão contraiu uma dívida e nos deixou como herança a destruição eterna. Era isso que nós merecíamos. Às vezes a gente quer colocar Deus na parede e falar daquilo que eu mereço, daquilo que eu faço, porque eu sou uma pessoa toda certinha, eu pago as minhas contas. Só que, querido, eu e você não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque Adão pecou. Nós viemos de uma semente corrupta e nós não temos nada para fazer, nada. Nós não merecemos nada, não merecemos. Nós fomos enganados e uma legalidade, vamos dizer assim, procure me entender, uma lei de legalidade foi incutida na terra. Satanás e seus demônios, eles usam desse artifício, legalidade. Tudo que você fala, tudo que você faz como ação, ele usa essas coisas como legalidade para ferir a você mesmo. Então, quando você fala assim, eu não sou capaz, o que ele faz? Ele tem legalidade para fazer de você um incapaz. Pastor, verdade? Isso não existe, o que eu vou falar, mas só para ilustrar. Imagina você falando assim: esse meu filho é um desgraçado. Você imagina Satanás pegando essa palavra e levando diante de Deus e falando: olha o que o teu filho e a tua filha falou. Eu tenho legalidade para agir. A minha família é toda torta, pastor. Quem que escutou? Satanás. Ele tem legalidade para entortar muito mais ainda a sua família. Legalidade. Um reino de legalidade, um reino de morte foi incutido sobre a terra. E Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua majestade, inteligência, ele entende: agora o homem está debaixo de um reino de legalidade, um reino de morte, porque quanto mais ele tentar fazer, menos ele vai conseguir concluir. Então ele fala assim: para que você já tenha alguns benefícios dentro dessa lei de legalidade, você faz assim: do suor do teu trabalho você vai comer. Você percebe o amor de Deus, querido? Você percebe o amor de Deus? Logo depois da desgraça, já o amor de Deus vindo e falando: ó, do suor do teu trabalho você vai comer, você vai ter satisfação se você fizer isso, isso e isso. Porque agora o homem tinha que fazer isso, isso e isso para ser abençoado. Então o homem foi colocado para dentro de uma meritocracia. Se ele fizesse, ele era abençoado. Se ele não fizesse, ele não era abençoado. E assim a religião humana tem levado as multidões. Se você fizer, você será abençoado. Se você não fizer, Deus vai te amaldiçoar. Mentira, nosso Deus não é o diabo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você é abençoado o tempo todo. Essa é a verdade sobre a sua vida. Você é abençoado o tempo todo. E que toda mentira de Satanás caia por terra sobre a sua vida. Você é abençoado, você é abençoada. A sua família é abençoada o tempo todo. O teu trabalho é abençoado o tempo todo pelo teu Deus. Não deixe as mentiras de Satanás entrar na sua casa e na sua vida. Nós não estamos mais debaixo
dessa legalidade. Nós vivemos a graça. Preste atenção. Deus olha a situação do homem e fala: eles estão debaixo de uma lei legal, de legalidade. Como que nós vamos fazer? Legalmente, nós vou enviar o meu filho. Eu vou matar o meu filho. Deus falando: eu vou matar o meu filho, de acordo com a legalidade com o que foi feito. Ele vai nascer de semente não corrupta, ele vai nascer de uma semente santa, e ele vai viver de forma santa, de forma que a lei da morte não vai poder alcançá-lo. Quando Jesus morre, querido, a morte não consegue retê-lo, não consegue segurá-lo, a morte não consegue abraçá-lo. E o que ele faz? Ele vence a morte, porque ele não tem semente corrupta, ele é santo, ele é santo. Jesus foi enviado para nos justificar, querido, e foi isso que ele fez. Ele desceu até o inferno, ele pegou as chaves da morte e do pecado. E quando ele volta, querido, ele volta abrindo um novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Novo quer dizer que não existia nenhum caminho. Se você conversar com os advogados aqui da igreja, amém? Eles vão te explicar que Jesus abriu um precedente para o ser humano. Você consegue entender, querido, por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque os anjos pecaram e eles não tiveram perdão. E às vezes tem muita gente que me pergunta assim: pastor, por que o diabo, o Satanás e seus demônios, Lúcifer e a terça parte dos anjos pecaram e eles não têm perdão e o ser humano tem? Você consegue entender, querido? Porque Jesus, ele não veio em forma de anjo. O Filho de Deus não veio em forma de anjo, ele veio em forma de homem. Ele foi reconhecido na figura humana. E quando ele morreu, querido, a Bíblia chama ele de primogênito dentre muitos irmãos. Legalmente, querido, ele abriu um caminho para que aqueles que são da mesma espécie pudessem vir atrás dele. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Vocês estão conseguindo entender, querido? A graça. Nós não merecíamos isso, querido, mas ele fez por amor. Ele fez porque ele é santo. Santo, santo, santo. Ele é santo. Santo. Imagine você trabalhando e no teu trabalho tem lá um gerente, um chefe de setor, um diretor, uma pessoa que não gosta de você. Ela vive te perseguindo, ela vive tentando colocar você para baixo, vive te injuriando, procurando achar coisas e falhas suas o tempo todo. E de repente aquela pessoa levanta um falso testemunho contra você, ela arma contendas, coloca você contra as outras pessoas contra você, coloca mentira, fala mentiras e expõe a tua intimidade. Imagina uma pessoa assim, querido, e você trabalhando nesse lugar, até que essa pessoa ela encontra um motivo, um jeito de te mandar embora, e você é mandado embora. Você junta as suas coisas, coloca dentro de uma caixinha, pega aquela caixinha, se despede de algumas pessoas que você gosta. Você nunca quis sair dali, querido, nunca quis sair dali. Você amava aquele trabalho e você pega e vai embora. No outro dia você volta para ir ao RH. O RH faz a sua baixa na carteira, te dá alguns documentos para que você vá até o banco, e no banco você usa algum daqueles papéis para acessar o seu fundo de garantia. E lá no seu fundo de garantia tem mais ou menos 40 mil reais. E você pega o seu fundo de garantia, e você sabe que o país tem vivido
uma situação muito difícil e que vai ser difícil de você encontrar emprego. Difícil vai ser de como se sustentar. E você pega aqueles 40 mil reais e você vai até uma concessionária e você escolhe um carro bem bonito, com todos os opcionais, e você fala assim: eu quero comprar esse carro à vista, quero pagar 40 mil reais. O vendedor faz a venda para você, passa o recibo do carro, você pega aquele carro, entra nele, dá partida e vai até a empresa onde você acabou de ser mandado embora. Chega lá, você pede para chamar aquele chefe de setor que te mandou embora. Aquele chefe de setor, ele vem e você tira do bolso o documento e a chave do carro e entrega na mão dele e fala assim: esse é um presente meu para você. Queridos, isso é graça. Esse chefe de setor, ele foi justo com você? Sim ou não? Ele foi fiel com você? Sim ou não? Ele merecia ganhar esse carro? Sim ou não? Isso é graça, querido. Eu e você não fomos fiel com Deus. Eu e você, querido, não fomos justos com Deus. Nós nunca merecíamos o que Jesus fez naquela cruz. E o que Ele fez foi voltar a entregar uma chave na nossa mão. Você tem autoridade sobre essa terra. Você está entendendo a graça, querido? Graça. Olha só, versículo 16 diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso de quem somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Adão pecou uma só vez e nós fomos condenados, mas a graça, ela transcorre como? De muitas ofensas para a justificação. Querido, não importa o que você tenha feito, o que você tenha deixado de fazer, não importa o número de falhas que você tem e que você acumula na sua vida, o perdão de Deus, ele é um fato sobre você. Você já foi perdoado. Amém? Levante a sua mão para cima e diga assim: eu já fui perdoado em nome de Jesus. Queridos, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele só tem direito de colocar algum tipo de gancho na sua vida, seja de enfermidade, de escassez, de dor, seja lá o que for, querido, se existir uma coisa chamada pecado na sua vida. E eu quero dizer para você, querido, que você já foi perdoado. Você já foi perdoada. Você precisa receber isso. Querido, quão difícil é isso. Eu falo que é uma coisa simples falar sobre a graça, mas quão difícil é vivê-la. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais. Adão foi condenado após ter pecado uma só vez, mas a oferta de Deus, ela é diferente. Essa oferta salva as pessoas, cura as pessoas, liberta as pessoas, mesmo depois de terem pecado muitas vezes. Você já evangelizou um justo, querido? Você já falou de Jesus para um justo? Ele fala assim: não, eu pago as minhas contas, eu não preciso de Jesus. Sabe, eu nunca matei ninguém, eu nunca bebi, nunca fumei, eu trabalho, sou uma pessoa honesta, né? Eu cuido muito bem da minha família. Eu sou bom para quê, Jesus? Sabe, querido, eu e você, nós não recebemos a salvação porque nós somos bons. Nós recebemos a salvação porque Deus é bom. Deus é bom. Nós precisamos tirar o olho do nosso próprio umbigo. Eu não mereço ser salvo, sabe? Porque tal pessoa, ela não, sabe, ela precisa se converter,
mundo fosse salvo, querido. Sabe por quê? Jesus morreu por todos eles. Eu vou dizer de novo: trate todo mundo que vier ao teu redor como se ele já fosse salvo, porque Jesus morreu por todos eles. Ele morreu por aquele cara do lado dele na cruz, por aquele ladrão que aos nossos olhos não merecia nenhum tipo de perdão. Ele morreu por aquele homem que estava lá embaixo falando para ele assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O que o nosso Deus falava para aquele religioso? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amor por aquela vida, amor por aquela vida, graça, querido, graça. Não tinha nada do ser humano ali, querido. Não tinha nada do ser humano ali. Essa é a notícia que eu tenho para dar hoje, querido. Por causa da obra da cruz, eu e você temos acesso legal a tudo que Deus é e a tudo que Deus tem. Por causa da obra da cruz, querido, nós temos acesso legal a tudo que Deus é e a tudo que Deus tem. Tudo para que a gente possa usufruir no reino. Às vezes você pode pensar assim: Adão pecou no Éden e eu herdei o pecado. Isso é justo? Fala para mim, querido, isso é justo? O Adão pecou, e porque Adão pecou, eu e você entramos debaixo de um reinado chamado reinado da morte. Você está com a sua Bíblia aberta ali? Romanos 5,14 diz assim: 5,14. Já, só para que a gente possa ver, ó. Entretanto, reinou a morte desde Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Queridos, preste atenção. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Até aqueles que não pecaram, queridos, estão debaixo do reinado da morte. E o que o reinado da morte traz? Enfermidade, escassez, briga, contenda, sofrimento. É isso que o reinado da morte tem para nos dar. Mas a partir do momento, querido, que eu e você aceitamos o outro reinado, o reinado da vida, o reinado de Jesus, nós saímos debaixo desse reinado. Saímos, uma vez por todas, saímos. E eu vou falar para você daqui a pouco o porquê e para que nós saímos. Eu e você não precisamos mais viver em enfermidade. Eu e você não precisamos mais viver em sofrimento, em falta, em dívida. Não precisamos mais. Nós não estamos mais debaixo desse reinado de morte. E essa revelação, ela precisa entrar no seu coração, filho. Precisa. E aí você começa a orar e você fala assim: Deus, não é justo. Não é justo que só porque Adão pecou, eu nem conheço esse camarada que pecou há mais de 4.000 anos atrás, e porque ele pecou há mais de 4.000 anos atrás, eu estou vivendo debaixo desse reinado de morte, eu estou vivendo debaixo dessa escassez, eu estou vivendo debaixo de traição, eu estou vivendo debaixo de dívida, eu estou vivendo debaixo de falta, me falta isso, me falta aquilo. Deus, isso não é justo. Sabe o que Deus fala para você, querido? Verdade, não é justo. Eu não criei você para viver assim. Por isso, eu enviei meu filho. Eu enviei meu filho para restaurar você desse reinado de morte, para que você venha viver o reinado da vida. Deus manda Jesus para fazer justiça por nós. E Jesus veio remover, querido, a herança maldita que nós recebemos de Adão. Você pode dizer amém? Jesus veio remover a herança maldita que Adão deixou para nós. Jesus veio tirar, arrancar, expurgar a maldição de Adão que estava sobre as nossas vidas. Uma vez que Jesus pagou essa dívida com a sua própria vida na cruz,
o reinado da morte perde o seu efeito em nós. Mas uma vez que nós não aceitamos, ou nós não recebemos a obra da cruz, eu continuo sofrendo debaixo dessa herança. Por isso o texto diz, querido, verso 17: agora se prepare, querido. Se pela ofensa de um e por meio de um só, que foi Adão, reinou a morte, diga comigo assim: muito mais. Muito mais. Muito mais, diga. Muito mais. Muito mais de novo. Muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, querido. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Querido, não é para você receber a graça, é para você receber a abundância da graça. Não é para você receber a salvação pela graça, é para você receber a abundância da graça, para viver em abundância de graça. Sabe, que a graça possa transbordar, fluir de você, que as pessoas que não merecem perdão nenhum e que te feriram recebam perdão e a abundância da graça através de você. Através de você. Queridos, às vezes a gente fala assim: e o dom da justiça? Pastor, o que é o dom da justiça? Troque essa palavra por oferta gratuita da salvação. Então fica assim: se eu recebo a Jesus e a oferta gratuita da salvação, eu deixo de ser escravo da morte e passo a ser rei sobre essa terra. Não, vocês não entenderam. Não entenderam. O que a Bíblia está nos garantindo, querido, é uma nova forma de viver. Nova forma de viver. Eu e você, querido, enquanto estávamos debaixo desse reinado da morte, nós éramos escravos. Qual é o direito do escravo? Você sabe dizer? O direito do escravo é não ter direito nenhum. Agora, querido, que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, nós saímos desse reinado de morte para reinar em vida. Querido, olha só o que o texto está dizendo. Se você pegar esse texto como rema para a sua vida, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma. Não vai ser. Olha só: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida, querido. Hoje, já, agora, para esses dias, reinarão em vida. Sabe qual que é o sonho de Deus, o sonho de Jesus para mim e para você? Pela graça dele, que nós venhamos a reinar em vida. A Bíblia não está falando que é para esperar ele voltar, querido. A Bíblia está falando que nós vamos reinar em vida, nele mesmo. Uma vez que nós entramos nele, nós entendemos: eu estou reinando em vida. E quando eu entro em um ambiente, querido, aquilo que eu falo é lei, porque eu estou reinando. Aquilo que ele é, assim eu sou aqui na terra. Querido, parece que sou arrogante isso, mas isso está escrito na Bíblia. Leia lá 1 João. Querido, quando eu falo uma coisa sobre essa cidade: Senhor, essa cidade está perdoada. A cidade está perdoada. Se você entrou dentro de uma casa que precisa de libertação e você diz: perdoados estão os pecados dessa casa, essa casa está liberta, a casa está o quê? Nós precisamos criar essa consciência, querido. Nós não somos pessoas normais. Diga assim: eu não sou uma pessoa normal. O que eu falo é decreto na terra. Querido, você precisa acreditar nisso. Deixe de acreditar nas coisas que você acredita e acredite na Bíblia, querido. Ele te chamou para reinar em vida. E aquele que reina, querido, ele não é um coitado.
querido, que no dia que a polícia vier me prender, no dia que colocarem a corda no meu pescoço, que ninguém tenha pena de mim, porque eu estou reinando em vida, ainda que me tirem a vida desse corpo, eu estou reinando em vida. Agora, querido, agora eu quero mexer com você um pouco. Olha só o que ele diz: que pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Queridos, recebem. Quantos aqui recebem a graça? Sabe o que essa palavra diz? Recebem. Sabe o que ela significa no grego? Lambano. Diga assim: lambano. Lambano. Toda vez que nós começarmos a pregar aqui, querido, que você ouviu uma palavra que se encaixa na sua vida, diga isso: lambano. Lambano, eu recebo isso para mim. Sabe o que quer dizer lambano? Lambano é agarrar com as duas mãos, segurar com força, buscar, encontrar. Eu tenho aqui uma nota de 50. Quantos aqui recebem essa nota de 50? Eu não combinei isso com o Maurício, tá? Difícil coisa é quando alguém levanta e recebe, né, querido? E a gente fica pensando assim: puxa, poderia ter sido eu. Mas eu quero dizer para você, querido, que aquilo que Deus está te oferecendo tem mais. Eu sou humano, eu sou limitado, não tem mais. Eu não posso te oferecer mais. Mas aquele que você serve, aquele que você ama, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele tem muito mais para te dar. E, queridos, eu quero convidar você a lambano, a receber a abundância da graça e o dom da justiça. Receba, pegue, abrace, é meu. Sabe, se você tem um problema visual e alguém for orar com você, diga assim: lambano, eu não vivo mais debaixo do reinado da morte. Eu lambano, eu recebi. Pastor, eu tenho um problema de coluna que eu não consigo nem ficar reto. Receba a sua cura, querido. Receba lambano sobre a sua vida. Se levante, se coloque em pé e sai andando. Eu tenho lá a dançarina do diabo, né? A diabetes. As pessoas vão entendendo devagar. Querido, você não vive mais debaixo do reinado da morte. Lambano, receba a abundância da graça aí onde você está agora, na sua vida, para você reinar em vida. Reinar em vida. Queridos, diz que existia uma família muito rica, muito rica, e que eles tentavam a todo custo ter filhos, e eles não conseguiam. 5 anos fazendo tratamento, tentando inseminação artificial, fazendo todos aqueles programas, todos aqueles tratamentos que os médicos pediam, e eles não conseguiam ter filhos. Não conseguiam ter filhos. Depois de mais de 5 anos tentando, aquela mulher começa a sentir algumas coisas diferentes, e ela pegou e falou com o marido dela, e eles fizeram um exame, e depois de 5 anos, querido, você sabe o que é 5 anos tentando ter filhos? 5 anos. Pensa onde você estava há 5 anos atrás. Não fale, por favor. Pode vir algumas coisas feias aí. 5 anos tentando ter filhos. De repente a mulher chega em casa e diz para o marido, tremendo: você não acredita, eu estou grávida. Todo aquele cuidado, ele já começa a se mover para que todo o aparato para aquela mulher fosse tudo para protegê-la, para que ela não sofresse nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de susto, para que ela não pudesse perder aquela criança, porque tudo que eles mais sonhavam, tudo que eles mais queriam
do dia do nascimento daquele filho, eles apreensivam, e o bebê nasce com toda a saúde. Mas por tudo que eles sofreram, eles cuidavam demais daquele filho. Sabe, o trato, o cuidado, babás. Lembre-se, eles eram um casal multimilionário. Seguranças por toda a casa, com medo daquele filho ser sequestrado. Babás e mais babás, cozinheiras especiais para fazer a comida daquele filho, porque aquele filho era muito amado, e era o único filho. Passam-se os anos, aquela criança cresce um pouco. Aos 3 anos ela faz aula de violão, já faz aula de esgrima, faz aula disso, daquilo, e os pais sempre em cima, torcendo pelo filho, levam o filho para jogar bola, e ficam assistindo, torcendo pelo filho. Eles amavam aquele filho, amavam. Eles amavam até o local onde aquele filho colocava a planta do pé. O local onde aquele filho entrava, eles amavam, porque eles amavam demais aquele filho. Passam-se mais uns anos, e aquele menino agora com 10 anos. E aqueles pais tinham um compromisso numa cidade vizinha. Chamaram todos os funcionários da casa e falaram: ó, hoje ele vai ficar em casa. Cuidem bem dele, tratem bem dele. Disseram lá para a babá, para a governanta: cuide bem da casa. Deram instruções para os seguranças e saíram em viagem. Fizeram o que tinham que fazer. E quando eles voltaram, a rua cercada, muitos policiais, ambulâncias. A rua foi vedada com aquela fita amarela. E quando ele tenta entrar, um policial: você não pode entrar, aconteceu uma tragédia numa casa aqui. Não, mas eu moro ali. Ah, não, é o senhor, então passa por baixo aqui da fita, vem comigo, me acompanhe, por favor. O senhor precisa ser forte. Aconteceu uma tragédia no caso do senhor. O que aconteceu? Por favor, me fala. Não, entrou aqui um ladrão na sua casa. E ele, no desespero, os seguranças cercaram ele. E ele, no desespero, ele pegou o seu filho e colocou uma faca na garganta dele. E no momento do desespero daquele jovem, ele passou a faca no pescoço do seu filho. Seu filho está deitado em uma poça. Seu filho morreu. E eles entraram naquela cena, viram todo aquele sangue, aquela cena horrível. O único filho, com tanto amor, com tanto carinho, foi cuidado. Eles falam para as autoridades: o que nós precisamos fazer? O chão cai, o mundo desaba, não tem mais onde segurar, não tem mais quem buscar, não existe uma palavra de conforto que possa consolar o coração daqueles pais. E aí vem aqueles períodos terríveis, onde você tem que pegar o caixão, colocar aquele filho que você ama tanto dentro daquele lugar, velar, querido, aquela dor, muita dor. E agora eles voltam para casa e não querem mais fazer nada. Até que o delegado liga para ele, depois de 30 dias, e fala assim: nós achamos o assassino do seu filho, ele está aqui na delegacia. Imediatamente aquele pai pega as chaves do carro, entra dentro do carro e em disparada sai cortando a cidade e chega lá e: quem é o assassino do meu filho? O delegado fala assim: não, eu só quis te avisar para que você soubesse que nós o pegamos. Você não pode falar com ele. Não, deixa eu falar com ele, Não, o senhor não pode, como ele era muito rico, era muito influente, fez algumas ligações e veio uma autorização de cima: deixa ele entrar. O delegado não podia fazer mais nada. Abriu uma porta, um corredor muito fundo. Lá no fundo, um rapaz de uns 25 anos sentado, bermuda, chinelo, uma camiseta rasgada, magro, com a ponta dos dedos queimada. E aí o delegado dá uma última instrução: não faça nenhuma loucura. Ele faz um sinal com a cabeça e ele entra pelo corredor. Um policial abre a cela, ele entra na cela e diz assim: você sabe quem eu sou? O menino faz um sinal com a cabeça dizendo que não.
Ele diz assim: eu sou o pai do menino que você matou. O menino abaixa a cabeça e ele fala assim: eu vim aqui para te perdoar. Eu queria que você soubesse que aquele era o meu único filho, era a pessoa que eu mais amava na minha vida, e hoje eu não tenho mais ninguém. E eu queria que você aceitasse ser o meu filho e assumir toda a minha herança, porque eu sou um homem muito rico e eu não tenho mais para quem passar. Graça. Deus Pai tinha um filho e eu o matei com os meus pecados lá na cruz. Você matou Jesus com os seus pecados lá na cruz, e o Pai dele não só te perdoou, mas te chamou para ser o seu filho e assumir uma herança que nós não tínhamos o direito de receber. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Aquele menino, querido, ele podia dizer assim: eu não quero receber a sua herança, eu não quero, e continuar naquela vida desgraçada e presa. Mas ele poderia dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu aceito receber essa abundância toda que você está querendo me dar, e receber esse novo tipo de justiça sobre mim. Quantos recebem a abundância da graça? Se você recebe lambando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui buscar na tarde disso. Saia daqui.